Portugal continua a ser uma boa aposta para os investidores internacionais, mesmo em tempos de pandemia. É esse o foco da campanha Portugal Open for Business, promovida pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Raul Travado, que é o delegado da agência no Canadá, explicou-nos melhor a iniciativa e fez também um ponto de situação das relações comerciais entre Portugal e o Canadá. Muito obrigada por estar aqui connosco. O Raul é delegado no Canadá da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, que vulgarmente é conhecida por AICEP. Nós vamos falar aqui sobre uma série de temas, mas antes de mais gostava de lhe perguntar o que é a AICEP, porque nem todos os que nos acompanham sabem do que é que se trata e o que é que faz no Canadá. Muito bem, Teresa, antes de mais eu começo por agradecer esta oportunidade de falar um pouco sobre a AICEP e também sobre esta campanha que estamos a desenvolver, Portugal Open for Business. O AICEP, como sabe, é a agência para o investimento e comércio externo de Portugal. Nós somos uma agência do governo português com a missão de promover internacionalmente a economia portuguesa, apoiar o desenvolvimento das exportações nacionais, apoiar as empresas nestes esforços, bem como atrair investimento estrangeiro, preferencialmente investimento estruturante, para Portugal e também, claro, divulgar a imagem de Portugal nos mercados internacionais, a imagem positiva e muito atrativa que Portugal tem como um país aberto aos negócios e um país aberto ao investimento. E é essa, em termos globais, a nossa missão. Temos uma rede alargada com cerca de 50 escritórios por todo o mundo. Trabalhamos naturalmente em coordenação e articulação com toda a rede diplomática. E, concretamente, aqui no Canadá, o que nós fazemos, também isso é apoiar as empresas portuguesas na sua abordagem a este mercado, no desenvolvimento da sua presença, apoiamos as empresas em visitas ao mercado, na preparação de informação, na identificação de potenciais parceiros, produzimos informação sobre o mercado, produzimos muitas listas de contactos, apoiamos também empresas canadianas na identificação de parceiros portugueses, parceiros de fabricação, por exemplo, temos muito esse tipo de solicitações. Naturalmente estamos sempre atentos e em modo de procurement de oportunidades de negócio para as empresas portuguesas, bem como oportunidades de investimento. Portanto, se, por exemplo, um canadiano, até um luso-canadiano, quisesse investir em Portugal, também poderia recorrer à AICEP para eventual consultoria, etc. Naturalmente, para apoio nesse esforço e direcionamento nesses projetos de investimento, claro. Uhum. Sabemos também que a AICEP promoveu e está a promover uma campanha chamada Portugal Open for Business. E, portanto, gostava também de falar sobre esse assunto consigo, exatamente o que é esta campanha e porque é que foi criada. Muito bem, olha, esta campanha é uma campanha que está de facto a decorrer, iniciou-se no princípio de junho. É uma campanha fundamentalmente de comunicação digital, que é muito centrada na publicação periódica de vários conteúdos nas plataformas das redes sociais, especialmente naquelas redes sociais em que a AICEP participa, o Twitter, o Facebook, o LinkedIn, e, como eu disse, pretende mostrar que Portugal é um país aberto aos negócios e que, apesar de todos os constrangimentos e do encerramento de parte da economia, apesar de tudo, Portugal não parou e que muitas empresas continuaram a funcionar e dar resposta aos problemas que a própria pandemia criou. Muitas tiveram que se reinventar e produzir produtos e equipamentos para dar resposta à pandemia. Têm saído semanalmente publicações que estão a ser disseminadas nas redes sociais, quer da AICEP, quer da rede diplomática,
de câmaras de comércio e de outros parceiros. Até agora saíram já 21 publicações, portanto 21 empresas de setores diferentes, que farmacêutico, têxteis, alimentar, alguns produtos químicos e tecnologias, entre outros. Portanto, está de facto a ser criada uma grande visibilidade em torno de Portugal e da forma como está a reabrir a sua economia e, sobretudo, aquilo que as empresas estão a fazer e da forma como estão a dar resposta a este problema que ninguém imaginava pudesse acontecer, mas a realidade é que as empresas portuguesas não param. Muito bem. Podemos já falar de resultados decorrentes desta campanha? Resultados é muito relativo, resultados concretos, enfim, é muito relativo, porque isto é fundamentalmente uma campanha de imagem. Nós estamos, de facto, o resultado que podemos já sentir e aferir é que, portanto, a imagem de Portugal, que era, sem dúvida nenhuma, uma boa imagem, continua a ser uma boa imagem e está a ser reforçada. Eu posso dizer que esta campanha, apesar de ter 6 mercados que podemos considerar como core targets para a campanha, que são a Espanha, a França, a Alemanha, o Reino Unido, deste lado do Atlântico, os Estados Unidos e o Canadá, mas está a ser divulgada em muitas outras jurisdições, em muitos mercados, e está a ter grande visibilidade, e estamos a mostrar ao mundo as nossas capacidades, e que Portugal, apesar de ser um país geograficamente pequeno, é um país com um grande coração e com uma grande capacidade de resistência, de readaptação e de dar resposta a situações novas, mesmo que sejam difíceis. É um país que não para. Certo. Falou da questão da boa imagem de Portugal, não é? E sabemos que esta campanha foi criada durante a pandemia e também partindo do pressuposto de que Portugal, na sua resposta inicial, foi bem sucedido, não é? Mas sabemos que, entretanto, essa percepção se calhar já mudou um bocadinho. Portugal até foi colocado na lista negra de alguns países nesta altura. Portanto, sente que essa boa imagem se tem vindo enfim, a deteriorar de alguma forma, essa boa imagem internacional de Portugal? Não, eu diria que não. Antes, pelo contrário, Portugal foi inicialmente reconhecido como um país que geriu muito bem esta situação difícil com que praticamente todos os países se depararam, não é? As coisas foram bastante controladas em Portugal, apesar de tudo, e mesmo a resposta da economia também foi muito positiva. Mas, claro, todos os países foram, em maior ou menor grau, impactados por esta situação, outros de forma até bastante mais grave que Portugal. Ainda assim, claro que agora estamos a ver alguns pequenos novos surtos pontuais, mas todos os países estão a passar por isso. Mesmo aqui no Canadá há algumas situações chamemos-lhe de reacendimentos, e claro, Portugal não é exceção, mas outros países têm situações bastante mais difíceis. Portanto, eu não creio que a nossa imagem esteja deteriorada. Eu acho que Portugal continua a ter, sem dúvida nenhuma, uma boa imagem e é seguramente um país que vai continuar a ser olhado por muitos parceiros internacionais como um bom país para se fazer negócios e um bom país para se entrar na Europa. Esperemos bem que sim. Voltando aqui à questão da relação comercial entre Portugal e Canadá, consegue dizer-nos em que medida é que as exportações foram impactadas pela pandemia? Sim, infelizmente foram. Tal e qual como da maior parte de todos os outros países que exportam para o Canadá. De facto, houve uma grande contração da economia aqui e, consequentemente, uma grande redução das importações. Ora, Portugal também não foi exceção, houve uma quebra significativa. Eu, neste momento, tenho os dados até julho, e são os dados aqui das estatísticas oficiais canadianas, que no global indicam uma quebra de cerca de 17% relativamente ao período homólogo do ano anterior. Claro que setores como vestuário, calçado, aqueles setores
muito ligados ao retail e setores que tiveram que parar em grande medida a função da natureza das suas operações, não é? Portanto, houve de facto uma quebra importante, mas apesar de tudo também há casos positivos a assinalar e acho que é importante evidenciar esses, como máquinas e equipamentos, por exemplo. As nossas exportações para o Canadá aumentaram. Na área dos produtos farmacêuticos sofreram um aumento muito interessante, de cerca de 130%. Alguns durante estes meses, destes sete primeiros meses do ano. Alguns produtos alimentares, e aqui destaca-se os vinhos, mas também outros produtos, como frutos e alguns cereais, alguns tecidos também viram as suas exportações aumentar. Portanto, há casos positivos. E mais uma vez isto é prova que Portugal está a dar uma resposta positiva e está a ser competitivo e resiliente. Certo. Quando fala aqui no global, no que respeita à queda das exportações, estamos sempre a falar de Portugal, correto? Não é no global das Este indicador que lhe referi foi de 17%, são a queda das nossas exportações, para o Canadá. Mas com a abertura da economia aqui, que está a ser gradual, mas está a ser palpável, acredito que vamos continuar a recuperar. É natural que este ano ainda seja um ano difícil e que não consigamos crescer como vínhamos a crescer, porque é importante dizer que Portugal vinha a crescer continuadamente as suas exportações para o mercado canadiano e em 2018, 2019 vínhamos a crescer muito positivamente. Evidentemente que este ano é provável que não tenhamos crescimento, como é óbvio, em função de toda a contração da economia, mas estou certo que vamos continuar a recuperar e que durante o próximo ano se vai continuar a recuperar, até porque as expectativas são também que o Canadá continue a recuperar. Certo. E falou também aí em alguns setores que até aumentaram as exportações, não é? Portanto, temos aí um sinal positivo. Mas diria que a pandemia criou, então, oportunidades de investimento em determinados setores, ou seja, que faz mais sentido investir agora em algum setor e não em outro? Olha, o Canadá é um país grande, tem uma economia grande, pujante, sempre uma das economias de grande performance entre os países desenvolvidos, mesmo ao nível do G7, por exemplo. É uma economia diversificada, tecnologicamente avançada, geradora de muitas oportunidades em muitos diferentes setores. Mas eu diria que função, enfim, desta situação que ninguém imaginava, não é? Que estamos a passar e que, enfim, já estamos há largos meses a vivê-la, mas também a situação essa que obrigou a economia a readaptar-se. Estamos num momento de transformação. Há muita incerteza, mas há muita transformação. Os processos de trabalho, a forma como comunicamos, tal e qual como estamos a fazer agora, não é? Parece que é muito mais comum agora reunirmos por via virtual do que presencial, em função das circunstâncias, mas isto tudo está a criar grandes desenvolvimentos e transformações. Eu diria, neste momento, há uma grande oportunidade para toda esta área das tecnologias, porque as transformações que estão a suceder muito provavelmente vêm para ficar, não é? Portanto, tudo o que seja comunicação, digitalização da economia, novas formas de comunicação, tudo isto são áreas de grande interesse neste momento para as empresas portuguesas e são áreas onde, aliás, nós temos muito boas competências e, portanto, penso que há seguramente uma oportunidade, talvez neste momento mais palpável, mais vertente para que as nossas empresas pensem redobradamente no mercado canadiano. Sobre a questão de alguns setores que aumentaram as suas exportações durante a pandemia,
gostava de perceber exatamente o que é que poderá estar por detrás desse aumento. O que é que se explica? O mais evidente, eu posso mencionar dois e esses são de facto evidentes. Por exemplo, a área dos produtos farmacêuticos aumentou naturalmente, não é? Porque perdão. E nós temos boas capacidades de desenvolvimento e fornecimento nessa área. Portanto, função dos constrangimentos que aqui se verificaram no mercado canadiano, muitas empresas também aqui houve um confinamento grande, não é? Função disso, houve problemas de abastecimento e mesmo as logísticas internacionais sofreram alguns problemas. Por isso houve um esforço adicional de procurement de diferentes tipos de produtos nos mercados internacionais, inclusivamente na área dos produtos farmacêuticos. E Portugal beneficiou, função das nossas boas capacidades também nessa área. Portanto, isso é naturalmente bem perceptível porquê, não é? Por exemplo, na área têxtil, de certos tecidos, eu aqui, a minha percepção relativamente a isto foi exatamente o esforço que algumas empresas aqui fizeram de reconversão, tal e qual como muitas das nossas empresas o fizeram, reconversão para produzir equipamentos de proteção pessoal, por exemplo, máscaras. Houve muitas empresas aqui, claro que não produziam máscaras, o Canadá era também muito dependente de importações, nomeadamente da China, mas houve também um esforço grande de empresas locais na reconversão e produzirem máscaras. Ora, admito que essa importação de alguns tecidos tenha, pelo menos em parte, essa justificação. E houve também um crescimento das importações dos nossos vinhos, mas aqui porque os vinhos portugueses são excepcionais e os canadianos, o consumidor canadiano, cada vez conta com os vinhos portugueses dentre as suas escolhas. E falou-se nisso, não é? Do aumento do consumo de álcool durante os meses de confinamento. Sim, o Canadá não foi exceção. A utilização das regras de consumo, não é? Sem dúvida, no Canadá, de facto, o Canadá é um mercado controlado e mesmo ao nível de consumo há algumas regras que nós não temos na Europa, mas de facto durante estes meses de confinamento houve um crescimento significativo do consumo também, porque enfim, uma parte muito significativa da população esteve confinada em casa, talvez por aí tenha havido uma maior propensão para o consumo e enfim, os momentos de consumo também terão sido mais fáceis de concretizar. Houve muita gente que não se preocupou em conduzir, não é? Tudo isso poderá ter contribuído um bocadinho, mas o que é de assinalar que, mais uma vez, um setor muito importante na estrutura das nossas exportações teve um desempenho positivo e, em particular, aqui no Canadá, e foi bom vermos o crescimento dos vinhos portugueses disponíveis no mercado, mais marcas, mais oportunidades para que os consumidores canadianos se familiarizem com um produto de excelência de Portugal. Diria que a relação comercial entre o Canadá e Portugal é mais forte do que outras e há espaço para... Eu relativamente mais forte, enfim, é relativo. Eu seguramente que será uma relação talvez mais substantiva, mais consistente que daquela que temos com outros países, mas o que é importante relevar aqui é que é uma relação muito boa. É uma relação estável, de há muitas décadas, e é uma relação muito construtiva. Somos países que temos formas semelhantes de pensar, são países que participamos em muitos organismos internacionais, de certa forma, com a mesma postura. É uma relação boa, é uma relação que veio ser reforçada com a implementação do acordo CETA entre o Canadá e a União Europeia. Portugal, aliás, foi um dos primeiros países a assinar o acordo. É uma relação que vinha a crescer consistentemente, como eu disse anteriormente, e seguramente que há muito espaço para crescer. Até porque é uma relação que, apesar de ser uma relação, enfim,
até à pandemia, do ponto de vista do relacionamento económico, era uma relação em crescimento, mas em termos globais, é ainda uma relação relativamente pequena. Somos parceiros relativamente pequenos mutuamente. O Canadá é o nosso, isto em termos de exportações de mercadorias, o Canadá é o nosso 23º cliente e o nosso 41º fornecedor. Portanto, há muito espaço para crescer, há muitas oportunidades a explorar. O Canadá tem vindo consistentemente a fazer um esforço de diversificação de mercados. A Europa é seguramente uma área em que o Canadá quer crescer e quebrar dependências da Ásia e de algumas outras jurisdições e criar, sobretudo, maior diversificação para além do grande foco que naturalmente a economia canadiana e da grande parceria que tem com os Estados Unidos e que sempre continuará a ter, mas é fundamental para a economia canadiana diversificar. E claro, a Europa é um espaço privilegiado nesse contexto e Portugal tem seguramente uma palavra a dizer, porque no contexto europeu somos muito competitivos em várias áreas nas quais o Canadá é independente, por exemplo, de importações, e temos também competências em áreas de serviços, em áreas de construção, de engenharia, em muitas áreas, enfim, de valor acrescentado. Portanto, eu diria que há muitas oportunidades a explorar, espaço para crescer, e era notório até, enfim, até este momento, tanto da parte de empresas canadianas como da parte de empresas portuguesas, maior interesse em explorar oportunidades no outro lado. Claro. Aqui a comunidade luso-canadiana, não é? Que é forte, também acaba por ser um motor de fortalecimento desta relação, não é? Sem dúvida nenhuma, a comunidade luso-canadiana é uma comunidade muito bem vista aqui no Canadá, é uma comunidade dinâmica, é uma comunidade relativamente numerosa, sem dúvida nenhuma, participativa, os empresários da comunidade procuram cada vez mais também oportunidades de relacionamento com Portugal e são, portanto, sem dúvida nenhuma um ponto de contacto e de transmissão de oportunidades para o desenvolvimento, o crescimento do relacionamento bilateral entre Portugal e o Canadá. Muito bem, estamos quase a chegar ao fim desta entrevista. Eu gostava, antes de nos despedirmos, de pedir conselhos, enfim, que conselhos é que daria a um português que quer investir no Canadá? Olha, os conselhos que daria, fundamentalmente, é vir ao mercado, conhecer bem o mercado, recolher informação, preparar-se bem. O Canadá é um país muito grande, portanto eu penso que este tipo de projetos têm que ser vistos como step by step, não é? E tem que haver uma boa preparação, tem que se ver de que forma é que aquilo que temos para oferecer pode trazer valor acrescentado aqui neste mercado. Há que vir cá, conhecer o mercado, conhecer as diferentes zonas do mercado, ver onde faz mais sentido as empresas instalarem-se ou procurarem desenvolver negócios, identificar os potenciais parceiros, ver de que forma a empresa se vai posicionar no mercado, canais de distribuição e tudo mais. E, naturalmente, a ICEP está cá para ajudar as empresas em todo esse esforço e podemos, de facto, dar uma ajuda substantiva. Muito bem. Conselhos que também seriam válidos para um canadiano que queira investir em Portugal, não é verdade? Sem dúvida, e esse é parte do nosso esforço. Nós, como disse inicialmente, uma das competências fundamentais da ICEP é a atração de investimento estrangeiro. Há, de facto, algumas empresas canadianas instaladas em Portugal, mas o que nós queremos é atrair mais boas empresas canadianas com projetos interessantes e sobretudo, tanto quanto possível, estruturais, que criem emprego, que criem valor acrescentado à economia portuguesa. Portanto, queremos trazer mais desses projetos e dessas empresas para Portugal. O que nós fazemos é
é tentar mostrar às empresas canadianas, neste caso, que temos uma excelente proposta de valor. Temos uma ótima localização, de alguma forma podemos ser vistos como uma plataforma de ligação à Europa, aos países de língua oficial portuguesa. Somos também, na realidade, do ponto de vista geográfico, a porta de entrada da Europa, o país que, de certa forma, está mais perto da América do Norte. Mas temos excelentes competências em termos do nosso ambiente de negócios, da nossa estrutura produtiva. Podemos fornecer muitos bens e serviços a empresas canadianas que se instalem em Portugal. Temos excelentes recursos em termos de mão de obra qualificada a todo o nível, quer se falemos de management, quer falemos de técnicos especializados. Temos um sistema de ensino que produz muita gente muito bem qualificada nas áreas das engenharias, nas áreas científicas, nas áreas tecnológicas, inclusive. Somos um país de elevada proficiência linguística. Portugal está muito bem classificado em termos da capacidade linguística da sua força profissional, nomeadamente dos mais jovens, mas e esse é um fator muito importante para empresas internacionais que se queiram instalar em Portugal, e neste caso empresas canadianas, não é? Por outro lado, enfim, temos uma boa rede de infraestruturas, quer transportes, quer ao nível das redes de comunicações, dos países com uma rede de banda larga mais abrangente da Europa. Tudo isto são fatores que nós pensamos que podem levar efetivamente empresas internacionais a considerarem Portugal como uma localização preferencial para atuarem no espaço europeu. E claro, além de tudo isto, não é de sumenos importância a qualidade de vida que nós oferecemos, que Portugal oferece, que é sem dúvida nenhuma, diria, muito mais atrativa daquela que se pode ter noutros sítios da Europa, não é? Mas, embora isto seja um bocadinho subjetivo, mas acho que ninguém tem praias tão boas como nós, ninguém tem talvez comida tão boa como nós, e tudo isto contribui para que executivos internacionais sintam que podem viver confortável bem com as suas famílias em Portugal. Portugal é também um país muito seguro e isso é muito importante. Portanto, acho que temos um pacote geral de condições, incluindo os incentivos que podemos prestar que estão disponíveis para as empresas em termos de investimento, e até o próprio apoio, o acolhimento e acompanhamento que a ICEP pode fornecer. Acho que temos muito boas condições para atrair empresas internacionais para Portugal e certamente que isso vai continuar a acontecer. Posso lhe dizer que, inclusivamente, mesmo durante a pandemia, e isto é um testamento à capacidade, enfim, das empresas portuguesas, mesmo durante a pandemia foi possível atrair, e a ICEP conseguiu fazer com que vários projetos de investimento de empresas internacionais se consolidassem em Portugal. Portanto, isto é um sinal muito, muito positivo também. Muito bem. Raul, como é que alguém interessado, algum empresário interessado, poderá entrar em contacto com a ICEP no Canadá? Pode naturalmente entrar em contacto com o nosso escritório aqui diretamente, ou mesmo por via as empresas portuguesas em Portugal. Normalmente nós sugerimos que contactem a nossa sede em Lisboa, no Porto, para que, se as empresas não estão registadas, por exemplo, se registrem connosco e possamos prestar um acompanhamento mais personalizado. Outras que já fazem, muitas empresas que já fazem parte da nossa rede de contactos e que temos vindo a acompanhar ao longo dos anos, já têm um gestor de cliente, digamos, que as pode também acompanhar nesse processo e fazer a ligação connosco para que haja um acompanhamento dos dois lados e dessa forma esta abordagem possa ser mais sustentada e apoiada.
Muito bem. Paulo, muito obrigada por esta oportunidade. Eu agradeço também, mais uma vez, e quero agradecer ao Correio da Manhã, enfim, também a divulgação que têm feito da nossa campanha Portugal Open for Business, porque quanto mais visibilidade tiver, tanto melhor, e é esse o propósito, é de facto criar uma grande visibilidade para Portugal, para as empresas portuguesas e para as oportunidades que Portugal pode concretizar e para a capacidade que Portugal tem de oferecer bens e serviços aos mercados internacionais.